Bem-vindos a essa jornada do Conto das Moedas, uma sequência de vídeos para nós entendermos onde estão as minhas moedas. As moedas é um conto que, através dessa parábola, traz para nós as nossas heranças, aquilo que vem da nossa família, do nosso sistema familiar. Aquilo que vem de herança dos nossos pais, aquilo que vem de herança dos nossos ancestrais. Tem muitas coisas que nós literalmente não queremos em nossas vidas. Nós não queremos dificuldades, nós não queremos dificuldades com o dinheiro ou com a saúde, nós não queremos infelicidade em nossas vidas. Então, quando nós olhamos as histórias dos nossos familiares, aquelas histórias que eles costumeiramente contam, principalmente aquelas que não são legais, é claro que nós não queremos isso para as nossas vidas. Nós, de alguma forma, não queremos atrair para nós aquilo que de errado aconteceu com eles. As questões ligadas à falta de assertividade, à infelicidade, essas coisas todas que já aconteceram com os nossos ancestrais. Às vezes, em aspectos comportamentais, nós renegamos mesmo aquilo que é de herança dos nossos pais. Eu contava para vocês no primeiro vídeo, quando eu via o Juan, então, pela primeira vez nos meus braços, muito emocionado que eu estava, eu pensava como pode um pai abandonar um filho. Eu ficava tentando imaginar, aos meus 33 anos de idade, o que passaria na cabeça do meu pai, que teria me deixado para trás. E eu meio que falava para mim mesmo, filho, eu não vou te deixar nunca para trás. Porque é impossível abandonar um serzinho tão especial assim. Deixar você para trás não é uma opção para mim. E então, diante de uma herança que eu estava renegando, algo que eu havia recebido, como a minha vida, como foi a minha experiência de vida, a experiência da convivência com a minha mãe, com os meus irmãos, sem a presença do meu pai, algum tempo depois, meses depois, eu entro então no meu primeiro processo de separação do meu primeiro casamento. Eu falo primeiro porque entre indas e vindas eu saí de casa algumas vezes. Quando da primeira vez que eu saí, a primeira consciência que me bateu foi justamente a de que eu estava começando a entender as dores do meu pai. E eu não entendia para que aquelas dores ainda me serviam de alguma forma. Eu ainda não tinha o conhecimento sistêmico, eu não tinha a visão sistêmica, embora eu tinha a visão comportamental, de como as pessoas se portavam diante das coisas na vida. Mas eu não entendia ainda o que aquela lição estava trazendo para mim. Eu percebia que era um motivo muito forte, ao qual havia aquela primeira desconexão do meu casamento, e é claro que tudo isso trazia para mim entendimento da visão de um pai e dos seus motivos de se afastar do seu filho. Mas uma coisa que não estava muito clara para mim é que eu ainda renegava isso na minha vida. Eu não queria mesmo, não era uma opção para mim, deixar o meu filho sem pai, deixar a minha família sem a minha presença, sem os meus cuidados. Não era uma opção para mim, eu queria demais ser justamente diferente do que o meu pai foi. Então eu trazia pensamentos de como eu tinha que ser melhor que o meu pai, como eu tinha que superá-lo nesse ponto. E eu ficava projetando todo o meu amor para o meu filho, tentando fazer uma compensação, inclusive, de dar a ele o que ele não teve. E é muito comum, se você é pai, se você é mãe, a gente projetar para os nossos filhos, dar a eles as coisas que nós não tivemos. Se nós passamos algum tipo de escassez, por exemplo, é muito comum você dar para o seu filho o que você não teve. Então, por exemplo, eu lembro de um sonho que eu tive quando eu era criança. Eu sempre quis ter aquela bicicletona legal, com marcha. Uma das coisas que eu fiz questão que o meu filho tivesse, já nos primeiros anos de vida, foi ter uma bicicleta bem legal. Uma das coisas que eu queria muito ter na minha vida era um videogame. Nunca pude ter um videogame. Eu estou aqui todo complexado por isso, porque eu não pude ter aquele dito cujo do videogame. Era um Atari. E uma das coisas que aconteceu, antes mesmo do Juan nascer, eu já havia comprado o videogame. E eu lembro que eu falava para minha primeira esposa, eu falava assim, esse é o presente do Juan, é o presente do meu piá. Eu já comprei para ele um videogame. Eu queria então de alguma forma compensar o meu filho
de tudo aquilo que eu não tive na minha vida. Mas o que eu não estava entendendo era o quanto eu estava renegando a herança que eu recebi dos meus pais, da vida que eles me deram, como eles me deram. Porque a falta, então, de um pai na minha vida fazia eu projetar na vida do meu filho uma superação, ser melhor que a vida que eu tive, como se a minha vida tivesse sido ruim de alguma forma. Eu, então, venho, através de todas essas dores que eu tenho apresentado, dos meus processos de separação, que não são nada agradáveis de passar, tentando entender os movimentos com relação a tudo isso, que muitas vezes eu querendo tanto amar os meus filhos e dar a eles tudo aquilo que eu não consegui ter na minha vida, essa presença, né, do masculino, da força, da direção, uma família completa, da melhor forma possível. A falta de entendimento sobre isso parece que foi cada vez mais me empurrando para fora, né, do meu primeiro casamento, para longe dos meus filhos, os serizinhos mais especiais que eu tenho no mundo. Quanto mais eu lutei para manter o meu casamento, parece que mais dificuldades foram aparecendo. Claro que a minha primeira esposa também tem todas as suas questões sistêmicas, tem todas as suas fidelidades, mas quando eu comecei a estudar os movimentos, é claro que eu olhava muito mais para o meu movimento e eu não entendia exatamente aonde que eu estava falhando e por que eu não conseguia contemplar isso para a minha vida. Até que há poucos dias atrás, já no meu segundo casamento, já tentando ainda fazer todas essas correções para a minha vida, já com o Lucas, né, nosso filho, meio da Luziana, nesse segundo casamento, eu vejo ela fazendo movimentos diante da mãe dela, em que, de uma forma assim, muito espontânea e muito ingênua, dizendo para a mãe que alguns movimentos que a mãe fez na vida dela, ela estava repetindo e ela não queria fazer isso na sua vida. Uma das coisas que nós ainda não fizemos dentro da nossa relação, nós ainda não oficializamos, né, juridicamente falando, a nossa relação, nós nos unimos. Eu falo para ela que, às vezes ela me pergunta, mas do que eu devo falar que eu sou sou sua esposa, sou seu companheiro, sou seu parceiro, sou namorado, sou o quê? Eu falei, amor, você pode falar o que você quiser, eu entendo que você é minha companheira. Companheira é assim, você optou em estar comigo sabendo de todas as minhas questões sistêmicas, até porque você é terapeuta, você sabe de tudo isso. E eu resolvi ser seu companheiro porque eu sei de todas as tuas questões também. E nós somos companheiros, porque nós nos unimos dentro dessa jornada e fazemos essa caminhada junto. Então, de quando em quando aparece ela esse sentimento. Poxa, mas eu queria ser oficialmente também a sua esposa. E por que isso não acontece? E dentro dessa conversa que ela estava tendo com a sua mãe, ela falava isso para a mãe, com uma espécie assim de um renegar da história da mãe. Poxa, mãe, você nunca assumiu o sobrenome do meu pai, vocês não casaram oficialmente, vocês têm uma união estável, inclusive em cartório, mas você nunca casou, eu não quero isso para a minha vida. E naquele exato momento, eureka, pensei eu comigo, há um movimento de dor sistêmica aqui, há um renegar. No exato momento que eu fazia movimentos com ela, para ela fazer para a sua mãe, eu imediatamente veio à luz o pensamento de como eu tenho renegado a história do meu pai, a história dos meus pais, a história de dor deles, a história deles terem se separados, do meu pai ter ficado longe dos seus filhos. O quanto eu lutei, tenho lutado isso há muito tempo na minha vida, de renegar essa história do meu pai, de ser melhor do que ele. E é justamente agora que eu consigo entender que eu estava renegando essas moedas do meu pai. E eu quero trazer isso à tona para nós. Quais são as moedas que nós ainda estamos renegando? Porque estas moedas são nossas. Quanto mais nós renegamos essas histórias em nossas vidas, mais pesada ela fica e mais a vida traz as oportunidades para que nós possamos aceitar que foi assim e foi certo para nós. Então, diante desse movimento, querido pai, eu aceito as suas moedas. Querida mãe, eu aceito as suas moedas. Eu aceito a vida que vocês me deram e aceito a minha vida exatamente como ela foi. Diante de vocês, eu agradeço. Segue a sequência dos próximos vídeos. Eu quero trazer outras áreas que na nossa vida nós estamos bloqueados porque nós não aceitamos as moedas dos nossos pais. Eu vejo você.